You don't choose where you're born, but it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. O podcast para todo profissional brasileiro que deseja deixar o Brasil dentro de sua profissão. Seja bem-vindo à segunda temporada do Brazilian Expat Podcast. Sejam extremamente bem-vindos ao episódio número 37 do Brazilian Expat Podcast. Eu estou aqui com o Newton, que foi meu aluno do programa OR, hoje está na Austrália. E, bom, não vamos falar tudo, né, já nesse primeiro instante, mas já confirmando aqui que o Newton saiu do Brasil com emprego, expatriado, muita coisa aconteceu no meio desse processo e durante esses próximos 45 minutinhos aqui, a gente vai contar a história dele, vamos falar aí, ó, from zero to hero, como que ele conseguiu conquistar essa expatriação dentro da área dele. Newton, se apresenta para essa galera e fala para eles qual que é a sua profissão. Oi, pessoal, meu nome é Newton, eu sou natural de Minas Gerais, uma cidade chamada Pedro Leopoldo, tenho 29 anos, sou formado em Engenharia de Minas e tenho trabalhado como engenheiro de Minas desde quando me graduei em 2019, final de 2019. Pô, engenheiro de Minas Gerais, hein, cara? Tem coisa mais alinhada aí, hein? E de Pedro Leopoldo, que é a cidade de Chico Xavier, não é? Exato, é a cidade de Chico Xavier. É a cidade de Chico Xavier. Você sabia que eu tenho um pezinho em Minas também, né? Não, aonde ali? Opa, minha mãe é mineira, cara. Minha mãe é de Lavras, bacana. Em Minas, e a gente tem uma pousadinha na cidade de Carrancas, ali no sul de Minas também, que Nunca vi Lavras nem Carrancas, não, só ouvi falar já. Cara, é lindo. É lindo. Para mim, Minas Gerais é o melhor estado do Brasil. Eu falo isso de boca cheia. Pessoal, gente fina, comida boa, cachoeira. Cara, eu adoro Minas Gerais. Para mim, casa. Quando eu falo, pô, tô indo pro Brasil. São Paulo é legal, é gostoso, vou lá, visito família. Mas para mim, casa é Carrancas. Bacana. Eu sou totalmente fanzaço, né, do povo mineiro também. Mas, cara, vamos contar um pouquinho sobre você, velho. Vamos contar um pouquinho sobre você, porque todo mundo que vai ingressar aqui nesse podcast vai olhar, pô, eu sou engenheiro, tenho essa experiência, né, com mineração e tudo mais. Como é que foi que você teve essa ideia? O que bateu na sua cabeça para você falar assim, olha, eu tô aqui em Minas, mas o meu sonho é sair do Brasil. Como que tudo isso aconteceu aí para você? Então, a história eu acho que começou quando eu entrei na faculdade. Entrei na faculdade em 2013 e aí, no segundo ano, quando eu estava na faculdade, surgiu o Ciências Sem Fronteiras. Então, eu fui daquela leva que fez o Ciências Sem Fronteiras. Então, em 2015, eu fui morar na Hungria e morei lá durante um ano. Então, eu estudei Engenharia de Minas lá durante um ano e voltei para o Brasil em 2016 e continuei a fazer a faculdade, né, para terminar. E nesse período que eu voltei para o Brasil, eu já voltei decidido que eu iria voltar novamente para algum país. Não Olha sei que qual. interessante, cara. Eu não sabia que você tinha passado esse tempo na Hungria. Você sabe, né? Morei 2 anos em Budapeste, que também foi uma experiência absurda, assim, de trabalho. Mas para você, ó, antes da gente falar sobre a sua experiência em Budapeste, porque para que você fizesse o Ciências Sem Fronteiras, você precisava já ter falado inglês. Precisava ter um nível de inglês ali. Então, você já meio estava se preparando para isso ou foi algo que foi acontecendo na sua vida acadêmica? Então, minha história com o inglês, ela vai um pouco antes disso. Quando eu era adolescente, eu já me interessava muito por idioma, né? Então, o inglês, eu sempre soube que inglês era o mais importante, o que seria mais importante para mim. Então, desde adolescente, eu estudava por conta própria, né? A escola pública não ensina muita coisa, então eu sou muito autodidata. E aí, sempre estudei inglês. Quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, eu entrei numa escola particular e fiz esse curso durante um tempo.
e depois desse tempo eu comecei a dar aula por conta própria. Então eu sabia que Caramba! o inglês era importante, então uma forma de eu continuar aprendendo, né, foi ensinando as pessoas. E Que legal, aí, cara. durante a faculdade, eu tinha meus alunos, né, então eu dava aula em casa, e aí também cheguei a dar aula em algumas escolas, então tive treinamento para dar aula de inglês, então sempre fui ligado nisso. Caramba! Fazendo um bico, assim, para ter uma grana durante a faculdade, né, e tal. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi então. Você, cara, você estudou em escola pública a vida toda, e aí foi só depois que você já estava ali, pô, depois dos 17, que você começou a aprender inglês? Eu comecei a aprender inglês quando eu era adolescente. Tá. 15, Autodidata. autodidata. Quando eu tinha ali uma idade de 17, 18, que eu entrei para uma escola privada. E aí eu fiz um curso. Era um curso de 3 horas por semana, e foi um curso muito bom. Porra, e E você, depois desse curso, começou a lecionar. depois desse curso eu comecei a dar aula. Que isso. Então, você... Eu comecei a dar monitorias nessa escola que eu Sim. aprendi, que eu estudei. E aí depois eu passei na faculdade, mudei de cidade, então aí a vida mudou um pouco, mas eu nunca deixei de lado aprender inglês. E foi aí Fantástico. que na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um nível de inglês bom, apesar de nunca sair do Brasil, e eu comecei a ensinar os estudantes da faculdade a fazer aquelas provas de trainee, que as provas de trainee não tem aquele Tinha a parte de simulado, inglês. Sim. super difícil na época, né, para o pessoal. E eu cobrava para fazer essas provas, cobrava para e fazer grana assim. E enquanto fazia grana, e a melhor forma de aprender é também ensinar, né? Você permanecia com o seu inglês na ponta da língua por estar exercitando esse músculo. Isso. E Que aí eu sempre doideira, cara. de morar fora, né? E aí que foi no segundo ano de faculdade surgiu o Ciência em Fronteiras. E eu já tinha uma nota boa, né, na faculdade e tal. E só fiz o TOEFL, né, a prova de proficiência, tirei uma nota Sim. boa e escolhi a Hungria. Cara, que animal. E aí, como que foi? Como foi essa experiência na Hungria? Cara, eu acho que o intercâmbio na Hungria foi muito divisor de água para mim. Assim, as coisas mudaram a partir dali, porque eu nunca tinha saído do Brasil e de repente eu moro num lugar totalmente distante, pequeno, e você conhece lá, né? Morei em Budapeste 9 meses. Ah, morou onde, em Budapeste? Morei em Miskolc 9 meses, em Budapeste 3 meses. Caramba! É. Eu Eu morava morei. no interior da Hungria ainda, né? Era um negócio mais E eu, esquisito possível. eu conheço Miskolc. Eu morei, cara, no 6º distrito, ali no bairro Judeu, do lado do Simplakert, que é um pub bem conhecido ali no centro. Uhum. E eu conheço Budapeste na palma da minha mão, né? Porque eu morei quase 3 anos lá. E é uma Sim. cidade fantástica. Para todo mundo que não conhece Budapeste, que não sabe o que essa cidade pode oferecer aí, tanto para a parte de trabalho quanto para a parte de turismo, para mim é uma das cidades mais bonitas da Europa. Mas para você indo para lá pela primeira vez e sendo seu primeiro país, deve ter aberto sua cabeça completamente, né? E aí eu estudava, né, a semana, então fim de semana eu ia muito para Budapeste, então eu ficava quase todo final de semana em Budapeste, morava ali naquela linha de trem 46, Sim. corta a cidade. Erzsébet Körút. Erzsébet Körút. E Isso aí aí. eu fiquei um ano lá e viajei aqueles países todos, e foi ali que deu abriu minha mente assim para idiomas, países, viagens, né? Conheci muitos lugares e foi ali que também que eu dei uma caprichada no meu espanhol, porque eu só meus contatos, né, era gente da Monte de Espanha, amigo espanhol. Legal. então aí foi que eu comecei a aprender espanhol e alemão, que são os idiomas que eu sei falar hoje.
além do inglês. Você aprendeu alemão? Comecei a aprender alemão lá, Que e isso, aí cara? tem o quê? Tem 7 anos que eu estudo alemão. Chegou num nível agora que, assim, eu converso em alemão com alemães, né, que eu conheço, e no trabalho também sempre surge a oportunidade de falar um pouquinho, assim, então, querendo ou não, Newton, consigo me destacar, assim. vou te falar uma parada, cara. Hoje que eu sou um estudante do DNA do brasileiro expatriado, eu vejo algo muito similar nos brasileiros, né? E quem um dia assistir todos os meus podcasts, a gente está no número 37 agora, vocês também vão notar isso. Antes da pessoa decidir sair do Brasil, já existe uma paixão, assim, violenta pelo internacional, tá ligado? Seja por línguas, seja por curiosidade, seja por viagem, começa tudo aí. Começa por essa paixão de, cara, olha ali, ó, abriu minha cabeça, eu vi o novo. Eu não conheço tantas pessoas que aprenderam inglês de data, como você, depois começaram a lecionar, ou que depois de fazer a primeira viagem internacional, foi lá e se comprometeu a aprender o alemão. E foi lá e também aprendeu o espanhol. E isso, cara, tem um link muito grande porque isso é um processo decisório, tá? Para aprender uma nova língua, não sei se você já viu mais ou menos assim quantas horas você precisa dedicar para chegar na fluência de uma nova língua. Mas dizem que é algo em torno que você precisa de 4 a 5 mil horas para você chegar à fluência de uma nova língua. E você não somente conheceu, tem muita gente que vai para Budapeste e fala assim, conheci, foi gostoso, vou voltar para o Brasil, quem sabe daqui uns 10 anos eu volto. Você, pelo que eu estou entendendo, você se apaixonou pelo internacional e você tomou uma série de decisões depois para continuar imerso nesse mundo, né? Aprender uma nova língua é uma delas. Então agora eu quero saber o que aconteceu com você do momento que você voltou do Ciências Sem Fronteiras, voltou para o Brasil, o que mudou na sua cabeça e quais foram as ações que você tomou? Quando eu voltei, é claro que eu tive aquela depressão, né? Depois de você morar numa cidade igual Budapeste e depois voltar para o Brasil ali, você vê a diferença, né? Infraestrutura, qualidade de vida, igual eu falo, o lifestyle, né? Que você tem antes. E aí eu estava decidido de que eu ia terminar o meu curso e dar o meu jeito para voltar. Só não sabia como. Então aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha mais 2, 3 anos de faculdade para terminar, né? Mas aí eu já fui focado em tentar um mestrado, que foi o meu foco, né, até então. Então, eu terminei a faculdade, mas assim, bem focado em aplicar para mestrado na Hungria, na mesma faculdade que eu estudei. Sim. Como eu já tinha estudado lá, já sabia os caminhos, né? Tinha feito meus contatos, e foi mais ou menos isso, assim, terminando a faculdade, eu já estava escrevendo projeto e tentando fazer ali para aplicar assim que eu terminasse. Só que aí, quando eu estava terminando a faculdade, né, eu prestei um trainee, né, e aí passei. E aí eu pensei, não, acho que eu vou focar agora em adquirir experiência. Legal. E aí foi que eu fui morar no Pará, né? Eu trabalhei em Carajás, nas minas de ferro lá. Caramba! E foi aí que deu um boost no profissional, né? No meu lado profissional. E aí comecei a trabalhar lá e passei 3 anos lá. No meu primeiro ano lá, eu já estava tentando trabalhar fora. Só não sabia os meios. E aí eu lembro que na época eu adicionei no LinkedIn um colombiano, um recruta, e ele aceitou conversar comigo. E aí eu tive uma conversa com ele. Ele falou assim: olha, a melhor coisa que você pode fazer é ter no mínimo 2 anos de experiência. Que aí você vai estar mais consolidado de experiência e vai ser mais atrativo para os recrutadores.
peguei essa sugestão desse cara e continuei na batalha, porque também não foi fácil, né? Mas eu já estava determinado a passar esses 3 anos lá. Falei assim, eu vou ficar aqui 3 anos para eu ter essa experiência que vai me preparar para conseguir esse emprego fora algum dia. E foi nesse meio termo de trabalhando lá no Pará, em Carajás, e que aí um amigo meu que mora em Budapeste, né, ele te seguia. E aí ele me mandou no perfil. Ele falou, olha, tem esse cara aqui, ele mandou no perfil de amigos. Falou, olha, tem esse cara aqui, ele tem uns vídeos muito bons e ele ensina a conseguir emprego fora e dá uma olhada. Que legal, e eu cara. fui nesse grupo que começou a ver os vídeos e pagou o rolê todo. E aí eu fui o único também que foi morar fora. Porque eu realmente... Caramba, velho. E eu lembro até hoje, assim, quando ele mandou, eu comecei a ver os seus vídeos, eu ainda estava no Brasil, né? E eu paguei, eu fui vendo todos os vídeos que você fez. Não Você todos, começou a ver... Não, peraí. Então esse seu amigo que já estava em Budapeste, ele estava lá estudando ou trabalhando? Esse meu amigo, ele fez o seguinte, ele morou lá durante o intercâmbio, junto comigo, quando a gente estava na faculdade, só que ele foi e conseguiu o mestrado. Ele foi para o mestrado. E aí ele voltou lá, continuou estudando, né? E aí ele te conhecia de alguma forma. Que doideira. Viu seus vídeos de alguma forma. Entendi. Então ele estava lá no mestrado, você estava ali trabalhando, arrebentando lá no Pará, conseguindo experiência. E aí ele te falou, tem esse cara aqui que fala sobre carreira internacional, segue o cara. Depois você começou a me seguir, depois de quanto tempo que você entrou no meu programa? Cara, foi bem rápido. Foi bem rápido, que eu já tava assim, os vídeos é bom, os conselhos são bons, tem pessoas conseguindo, é o que eu preciso. Então, não demorei muito para fazer o investimento, não. Porque, Tanto cara, eu tô te falando isso porque tem gente que começa a me seguir. Tem uma menina que entrou no meu programa depois de 2 anos. Ela falou, cara, precisei aí desse tempo para saber se você não era charlatão, se você não tava falando um monte de besteira, entendeu? E eu acho interessante as pessoas que tomam esse processo de decisão rápido. Eu gosto de entender como que foi esse processo para elas, porque o seu processo também, depois do ingresso no OR, foi um processo rápido. Então, vamos entrar um pouquinho aí. Como que foi essa sua decisão de falar, cara, entendi e vou de cabeça. Vou entrar de cabeça. eu sabia, de alguma forma eu sabia que você ia me ajudar, assim como já estava me ajudando com os vídeos, né? Eu acho que eu me identifiquei muito quando você falava de Budapeste, de conseguir emprego no leste europeu, e eu gosto pra caralho de lá, né? Então, quando você focava muito no assunto Budapeste, leste europeu, eu falei, olha, tá, ele sabe, eu sei que ele sabe. Entendi. Porque, querendo ou não, quando eu morava em Budapeste, eu conhecia muito brasileiro que foi para lá com visto trabalhando e trabalhava em customer service. Então, eu sabia que o que você falava era verdade. Então, então não demorei muito. Eu já tinha um dinheiro ali para investir nas minhas doideiras, né? E aí não demorou muito para começar o OR, não. O que demorou foi eu fazer todo o curso, né? Que eu estava trabalhando e é muita coisa. Sim. E aí, querendo ou não, eu fiquei 1 ano ali desde começar a ver os vídeos e entrar no OR até conseguir um emprego. Foi 1 ano. Cara, e é o que eu falo sempre e falava. Quem tá ouvindo esse podcast, a minha narrativa ela não mudou. Eu tô há 4 anos produzindo conteúdo, faz quase 4 anos que eu tenho meu programa de mentoria e a minha narrativa não mudou, cara. É 1 ano no mínimo. Porra, mas tem gente que consegue em 2 meses? Tem. Mas se planeja 1 ano. Porque a pior coisa
é você entrar nesse processo desesperado e é você acreditar em alguma pessoa que vai te falar, não, segue isso aqui que vai dar certo em alguns meses. Não, cara, é um ano. Porque são tantos os fundamentos que você precisa trabalhar, tanto em você se entender como profissional, né? Entender quais são as suas fraquezas para que você possa se desenvolver, refletir qual é o país que vai estar mais aberto para a sua área, né? Se envolver nesse mundo e com pessoas que estão ali, né, do seu lado, para depois você chegar lá. Teve uma coisa que eu ouvi hoje, cara, eu até tomei essa nota, eu ouvi os 3 Cs, desculpa, os 4 Cs para grandes desafios, né? O primeiro C é a consciência para você decidir rápido, que você acabou de me falar que você tem. Você entrou, você identificou, você teve a consciência de decidir, cara, eu preciso de educação e um guia, né? Eu preciso de um mapa. Você vai com mapa ou vai sem mapa, né? Tem gente que vai sem mapa. Se você não tem mapa, você vai demorar mais tempo, vai se perder no meio do caminho muitas vezes, né? O 2 é o com quem, C, né? Com quem você vai trilhar esse caminho. Dependendo com quem você decide trilhar o caminho, você pode parar no meio do caminho, você pode prosseguir, né? O 3 é constância. Constância. Mesmo, cara, você indo pouco a pouco, é muito melhor do que você sair com um desespero e investir toda a sua energia e parar no meio do caminho também. E o quarto C é caráter. O caráter da pessoa que fala que vai fazer e faz. Quando você une essas 4 coisas, é muito difícil dar errado, cara. Então eu quero que você fale um pouquinho agora. A gente falou sobre a consciência que você tinha, que era isso que você queria, e você entrou no meu programa. O que mudou para você? Como que foi a sua jornada? A jornada desde o começo do curso ou a jornada depois que eu consegui um emprego? Vamos falar até você conseguir um emprego. Do começo do curso até você conseguir o seu primeiro emprego. Porque você acabou de me falar agora. Você entrou no curso para chegar em Budapeste. E você não chegou em Budapeste. Não cheguei em Budapeste. E aí, velho? Então foi assim, cara. Eu acho que no começo eu tinha consciência de que eu queria morar fora, né? Mas não sabia como, né? Então eu olhava mestrado, mas não tinha focado no emprego profissional, porque eu ainda tinha esse receio de sou engenheiro júnior, né? Não tenho validação de diploma, então isso aí vai ser um empecilho. Então eu tinha esses bloqueios, né? Então eu pensava muito em ir despreparado, igual muitos brasileiros fazem, né? E não vou julgar, eu acho que é só questão de ter a consciência, né? E aí fui fazendo o curso e aí fui entendendo que eu não queria muito escolher o lugar que eu ia morar. Eu sabia muito que eu queria ou Hungria, porque eu já tinha morado lá, mas eu não queria focar muito no lugar e sim em conseguir um emprego, né? Então eu tive a constância de estar no LinkedIn sempre e buscar empregos, né? Sempre estar vendo ali o job description e vendo se aquilo bate comigo. Então, às vezes eu não aplicava para a vaga, mas ficava lendo o que precisava para as vagas, né? Se precisava de um curso, se precisava de uma coisa ou outra, para eu já ir estudando ou tentando entender ali, né? Como que eu faço para me encaixar. E nesse meio tempo, o OR me preparou para a entrevista, né? Como lidar com entrevista e tal. E foi aí que eu entendi que, né, o LinkedIn ajuda muito, igual você fala, né, nos seus vídeos, assim. Eu acho que o principal de tudo é você mandar muito bem no LinkedIn, né, ter um perfil ali e fazer contato, e foi o que a sua consultoria me direcionou bastante, né, a focar ali no LinkedIn, focar em buscar emprego lá, né. Foi aí que eu vi, né, fazendo esses filtros, né, de vagas,
eu vi que a Austrália chama muito, chama não, mas tem muita oportunidade para engenheiro de Minas. Só que ainda assim eu vi uma dificuldade, né? Eu vi que a dificuldade era ter experiência em alguns softwares, né, que a gente usa na mineração, que eu não tinha. Mas eu não desisti não, eu continuei aplicando, né? Então eu lembro, quando você fala constância, eu só consigo lembrar disso. Eu passei um ano inteiro aplicando para vaga no LinkedIn. Se você for ver, deve ter umas 300, 400 vagas, aplicações que eu fiz. Caramba. E fazendo. Todo dia eu fazia. Eu chegava do serviço e entrava e fazia umas 20 naquelas aplicações mais fáceis, né? E aí eu fui fazendo, mas também percebi que não adianta muito. Não é números. Não é regra dos números, cara. Mas eu estava ali fazendo, né? Fazendo a minha parte de constância, né? Então, nesse trabalho de LinkedIn que eu fiz, né, foi aplicar para tudo quanto é vaga, aplicava para vaga todo mundo, né? Não só a Austrália. Mas aí eu percebi que a minha estratégia estava errada, né? Eu devia focar mais em um alvo, que foi aí que eu foquei mais na Austrália. Uhum. Quando eu foquei na Austrália, a coisa começou a andar mais, né? E aí foi que eu consegui essa entrevista. Na verdade, a primeira entrevista que eu fiz, eu passei e consegui um emprego. Então, assim, Fala de novo. Fala de novo, velho. Depois de aplicar durante um ano para 300 vagas, né, dando tiro para todo lado, quando eu dei uma direcionada, uma focada no alvo, que foi a Austrália, eu fui chamado para a primeira entrevista que eu fiz. E passou. O cara gostou de mim e me chamou para mais uma entrevista. Na segunda entrevista, eu já tinha entendido que eu tinha passado, apesar de não estar bem explícito. Eles gostaram muito de mim, não sei como, né? Mas eu consegui demonstrar eu consegui demonstrar para eles todo o preparo que eu vinha feito durante anos, assim. E eu já estava bem preparado para a entrevista. Tanto que quando eu passei, quando ele me abordou no LinkedIn, eu lembrei muito de um vídeo que você fez. Eu não vou conseguir falar agora, não vou conseguir lembrar agora, mas eu lembro exatamente de uma instrução que você deu num vídeo. Fala assim, olha, quando eles te abordarem, escreva esse tipo de mensagem. Ele me abordou no LinkedIn querendo fazer uma entrevista e eu falei, olha, eu gostei muito do cargo, mas eu preciso que vocês decidam logo, porque eu estou tentando fazer um mestrado na Hungria. E esse foi o ponto-chave. Eu deixei entender para eles que, assim, eu quero, mas eu também tenho outras coisas para fazer. Sim. Assim, eu não estou desesperado. E eu acho que foi isso que bateu e deu certo. Esse diálogo que eu tive inicial. E aí me chamou para entrevista, e aí eu fiz 2 entrevistas, eu já sabia que ia dar certo. E aí depois disso foi só questão de esperar para ter visto e tudo. E só para o pessoal entender, eles não pediram para você revalidar o seu diploma? Não pediram, eles pediram assim, eles pediram para a Austrália, né? Eles conseguem emitir um visto de 4 anos, sponsor, sim. E eu só precisei de escrever uma carta contando a minha experiência, meus 3 anos de experiência na Vale, sim. E pedir para o meu gerente assinar. Essa carta validou meu diploma, pra você ter ideia. Na época, para o visto. E quem sabe disso, cara? Ninguém sabe disso. Entendeu? E a maioria dos engenheiros no Brasil, eles acham que é todo aquele processo difícil, né? De validar diploma e tudo mais. Mas tem essa possibilidade, né? Uma carta do seu gerente te direciona para um visto. Cara, tem tanto ensinamento nesse processo de
3 minutos que você passou explicando, que eu vou tentar quebrar, tá? Eu vou tentar quebrar para o pessoal entender direitinho. Eu acho que a primeira parte que você falou, né? Eu falo muito sobre utilizar o LinkedIn como ferramenta. E muita gente pensa que o LinkedIn é uma ferramenta de recrutamento. E eu falo que o LinkedIn é uma ferramenta de pesquisa. O LinkedIn como ferramenta de pesquisa, primeira coisa, é de você entender quais são os países que têm mais vagas dentro da sua área. Então, por mais que você falou, cara, eu morei na Hungria. E claro que eu gostaria de voltar para a Hungria. Só que, já que eu tô aqui no LinkedIn, e eu já sou um profissional, e eu tô com 2, 3 anos de experiência, vamos ver qual é o país que está mais aberto para mim. Isso já é uma sapiência absurda. Ao invés de você só sair por aí aplicando para tudo que é vaga. Quando você entende qual que é o país que está mais aberto, principalmente numa área como mineração, e que está buscando profissional, cara, você nicha. E você nichando, a probabilidade é muito maior de você aplicar para uma vaga para um país que realmente está buscando aquele profissional. Então, de você ter feito isso, já foi uma sacada de mestre. 2. Quando a gente foca num país ou quando a gente foca numa empresa, a gente está imerso nisso. Se eu te falar aqui na Holanda, onde eu estou hoje, em tecnologia, a minha área, cara, existem no máximo 15 empresas grandes que contratam estrangeiros. Se eu entrar no LinkedIn e ficar jogando currículo para tudo que é lugar, eu não vou estar focado. A probabilidade de eu conseguir uma primeira conversa vai ficar muito menor. Então, de você ter feito isso, já, cara, de novo, tacada de mestre. Quando você começou a entrar em contato com as pessoas, fazer aplicações que fossem mais diretas, entender um pouco mais do mercado, não é que você, não é que foi só uma tacada de mestre, mas você já estava se preparando para uma possível entrevista. Você já começou a entender o que funciona, o que não funciona. Você entrou num programa de mentoria para ver como uma entrevista internacional era feita. Porque no momento que você fosse chamado, imagina que se você nunca tivesse visto uma entrevista internacional. Você ia saber o que esperar? Se a pessoa te contatasse, você ia falar o quê? Nunca fiz uma. Então, você estava... Bom, eu já falei isso no programa e vou repetir. Luck is when prepare meets opportunity. Tá ligado? Não é que você estava com sorte. É que você estava muito preparado quando a oportunidade aparecesse. Você já sabia, cara, como fazer uma entrevista, já sabia como se comunicar com o recrutador. Então, não me surpreende que no dia que a oportunidade apareceu, você estava preparado. Só que vai além. Você entrou fundo, você mergulhou. E ao invés de colocar todos os empecilhos que todos os engenheiros colocam, puta, eu preciso revalidar o diploma, não vou nem começar com esse processo. Mó treta, mó difícil. Você fala, não. Vamos ver. Se a oportunidade está aberta, deixa eu aplicar. E você conseguiu, cara, desbloquear uma parada que é conhecida no Brasil inteiro sobre essa questão de revalidação de diploma. Que existem exceções ao processo de revalidação de diploma. Existem países que estão abertos para esse tipo de exceção. Então, não foi que você teve sorte de chegar nessa exceção. Foi 1 ano de trabalho, irmão. Foi 1 ano de trabalho para chegar nessa oportunidade e para que essa oportunidade se abrisse para você. Agora, conta pra gente aí. O processo de visto foi feito, você chegou na Austrália, e eu sei o que aconteceu depois, mas eu quero que você fale pro pessoal. Então, eu cheguei na Austrália em março, né? Então, eu cheguei em março do ano passado, né? E no Brasil eu era engenheiro, né? Engenheiro júnior. E consegui essa vaga de sênior. Então, pensa o gap, né? O jump que eu dei, né? No Brasil, Gigante. engenheiro júnior para sênior na Austrália. Num país que é muito avançado na mineração. Então, os primeiros meses ali trabalhando nessa empresa foram muito difíceis, né? Era um nível muito elevado. No Brasil, eu estava numa mina, né? Ficava na mina o dia inteiro trabalhando com explosivo,
né? E do nada eu fui ser consultor de mineração. Então, do nada, eu tive que ser uma referência, um expert em vários assuntos, Puta merda. em outro idioma. Então, não vou negar, mas foi um período muito difícil, né? Eu estava trabalhando em um projeto numa mina de diamante em Botsuana, um projeto de bauxita aqui na Austrália e um projeto de ouro na África do Sul. E tudo isso, né? Não sei nem explicar a dificuldade que foi. E aí? E aí, depois de 6 meses, né, um belo dia, o engenheiro principal, o cara que me contratou, me chamou para a sala e falou: "Olha, Newton, não tá dando certo aqui com nós. Né, a gente percebeu que ou você tá com muita dificuldade." E ele entendeu. Ele falou: "Olha, eu acho que você é um cara que vai ter mais perfil, inicialmente aqui na Austrália, para trabalhar em mina, né, que era o que eu fazia antes no Brasil." E eu também entendi que o cargo de consultor, para eu me dar bem, né, na consultoria, como engenheiro sênior, eu precisava de muito mais experiência na Austrália primeiro. Então, querendo ou não, eu entendi essa dificuldade, foi muito bom para mim, porque eu aprendi bastante. Eu estava trabalhando com linguagem de programação, então eu aprendi muito assuntos assim que eu não sabia antes, né? Mas tive a notícia de que eu ia ser demitido. E aí eu fui demitido, cara. Foi aí que eu entrei em contato com você de novo, né? Porque eu já tinha entrado em contato antes, já falando: "Ó, Vini, tô tendo síndrome do impostor, não sei se vai dar certo, me sinto mais burro da sala", e era meu sentimento durante esse emprego. Sim. Então eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu sentia que eu não estava me adaptando ao serviço. Toda adaptação na Austrália, o idioma, né, o inglês australiano, é uma Totalmente coisa diferente. totalmente diferente, é outro idioma praticamente. Então eu tive dificuldade no começo de adaptar no serviço, que era mais difícil, e também ao idioma, né? E aí eu fui demitido, e aí eu fiquei 3 meses, 2 meses, né? Eu fui demitido no meio de agosto, e aí quando você é demitido nesse visto que eu tava, né, sponsor, você tem 3 meses para conseguir outro emprego no mesmo visto. Caso você não consiga, você é deportado para o Brasil. Nossa Senhora. Foi aí minha segunda batalha na Austrália, que foi arrumar esse emprego em tempo recorde. Porque tudo que se escuta aqui, né, de brasileiros, é que é difícil conseguir outro emprego, sponsor, né? Você só vê barreiras, né, conversando com as pessoas. Mas eu nunca me deixei abalar por dificuldade assim, não. Eu gostei do país, falei: "Eu não vou voltar para o Brasil. E Não vou aí, voltar." irmão? E aí? E foi aí que começou minha batalha de novo no LinkedIn, né? Atualizei o LinkedIn, comecei a adicionar todo mundo que eu conheci na Austrália e distribuir meu currículo de novo. E, cara, eu não mandei muito currículo igual da primeira vez. Eu mandei só uns 100. Eu só apliquei umas 100 vagas, né? E dessas 100 vagas, eu fui chamado para umas 5, 6 entrevistas. Algumas entrevistas por telefone também e outras de vídeo. E nenhuma dessas deram certo, né? Eu sempre travava em alguma coisa, ou uma questão técnica que eu não sabia responder durante a entrevista, né? E aí foi quando eu comecei a entrar em contato com empresas que recrutam engenheiros de Minas. Então, tem essas empresas aqui na Austrália que elas focam em achar candidatos para colocar os candidatos nessas vagas, né? Que a demanda para engenheiro aqui é tão alta que eles têm pessoas que trabalham especificamente com isso. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, cara. Tô te ouvindo. Continua aí. Eu não estou te vendo mais, não. E aí eu consegui
eu entrei em contato não só nas vagas, né? Eu acho que o divisor de águas para mim conseguir esse emprego recorde, em tempo recorde, foi, ao invés de aplicar para as vagas, eu comecei a conversar pelo LinkedIn com os recrutas mesmo, com quem tem a vaga na mão, e não tanto que a vaga que eu consegui passar, né, eu nem apliquei para ela. Foi uma recruta, num belo dia, né, eu estava super cansado, assim, desmotivado, né, eu tinha um tempo limite. Então eu estava assim, se até esse dia eu não conseguir nada, eu vou comprar minha passagem para o Brasil e vou embora. E aí, num belo dia, eu recebi, eu tinha um LinkedIn naquele prêmio, né? Eu vi que uma recrutadora visualizou meu perfil. Eu entrei em contato com ela na hora, tinha um telefone dela lá e eu liguei para ela. E aí ela falou, não, eu contei minha história de vida, né? Eu não, quando você conversa com um recrutador, assim, dependendo da situação, é melhor contar mesmo tudo que aconteceu, que aí, sim, se ela for uma boa alma, ela vai entender e vai te ajudar. E foi isso que aconteceu, cara. Eu falei tudo para ela, tudo que tinha acontecido, e ela gostou muito do meu perfil, né? Isso foi por telefone. E aí ela falou, não, tem uma empresa que eu estou trabalhando com ela, e que ela está precisando de engenheiro, e eu acho que o seu perfil é o ideal para ela. Semana que vem eu vou te colocar uma entrevista com eles. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Deu uma semana, eu fiz uma entrevista com os diretores, e aí eles gostaram do meu perfil. Eu acho que na segunda entrevista já tinha conhecido toda a equipe, e eles falaram, não, né, agora é só assinar o contrato, e eu tive que mudar de cidade só. Então eu morava em Brisbane, que é a capital de Queensland, e fui, né, mudei de cidade, a 1 hora de avião no norte. Então, agora eu moro numa cidade menor, né, 5.000 habitantes, mas trabalho perto da mina, numa coisa que eu gosto muito mais de fazer. Então, assim, acaba que depois de tudo que aconteceu, eu acho que eu estou no lugar certo agora. Eu acho que eu estou num lugar que está dando certo, que eu estou fazendo as coisas acontecerem, e ao mesmo tempo eu estou adquirindo aquela experiência de engenheiro na Austrália para eu conseguir um emprego num lugar melhor, né, numa cidade melhor, uma oportunidade melhor. E assim, as coisas, cara, é Deus, cara, porque na cidade lá que eu estava antes, né, em Brisbane, eu trabalhava como engenheiro sênior e recebi um salário X e consegui essa vaga de engenheiro graduate, que é como se fosse um trainee. Então, se você for pensar, eu meio que pulei um pouco, voltei um pouco às casas, né? Mas uma oportunidade muito melhor, que aí meu salário é maior, a casa, comida, hospedagem, é tudo por conta da empresa. E então, assim, cara, eu tô nessa agora, só trabalhando, né? Que é pesado também, né? A gente trabalha aqui nesses roster, né? Então é 12 horas por dia. Sim. Mas é aquela coisa, cara. Tô morando na Austrália, lugar que é muito foda. A 3 horas de carro, eu tô uma das praias mais bonitas da Austrália. Do mundo, né, cara? Do mundo. As praias da Austrália são lindas. Cara, deixa eu te falar uma parada que é importante também. Primeira coisa, você sabe que o War foi um programa que eu construí não por amor, né? Ele foi um programa que eu construí pela dor. Que foi quando eu já estava morando fora, eu saí de Budapeste e eu vim para uma oportunidade para trabalhar num grande banco aqui na Holanda e deu tudo errado. Eu também saí. Eu também fui demitido. Em 3 meses. E naquele processo, eu não tinha passaporte europeu, era visto de trabalho. E nesse processo, aconteceu a minha demissão simplesmente porque não bateu um alinhamento entre eu e meu gerente.
E rolou assim, não foi só uma pessoa, éramos 12 consultores que esse cara contratou, e dos 12, primeiro mês saíram 8. O segundo mês saíram mais 2. Eu fui um dos últimos a sair. E quando eu saí, eu tinha 3 meses para me realocar. E se eu não me realocasse, eu também seria deportado. E foram nesses 3 meses que eu tive que encontrar uma maneira de aprender a fazer um bom currículo, porque toda a minha experiência em multinacional, eu passei 11 anos na mesma empresa. E eu tive que aprender a fazer um currículo, aprender a fazer networking, e fazer tudo isso num processo de flash para que eu conseguisse permanecer na Holanda e conseguir seguir com a minha carreira. E em 3 meses, cara, eu consegui 2 empregos, 3 ofertas de trabalho, 2 delas era para ganhar mais do que eu ganhava antes. E foi nesse momento dessa loucura que aconteceu na minha carreira que eu falei, eu preciso montar um programa de mentoria. Porque caso isso aconteça com outras pessoas, eles precisam ter um guia. E o que eu aprendi naquele momento de 3 meses é algo que hoje eu, como Vinícius Amperlini, que eu tô aqui hoje, graças a Deus, bem empregado, se acontecer de dar um problema na minha carreira, eu sei como recomeçar. Eu sei. Eu sei como fazer um currículo, eu sei como fazer um networking, eu sei o valor que eu tenho no mercado, eu não tenho mais medo disso, cara. E o que você passou te empoderou, irmão. Te empoderou de falar assim, Newton, tudo bem se acontecer de novo. Eu sei o que fazer. E esse poder, cara, é um poder absurdo de você estar conseguindo com pouca idade, com pouca experiência ainda. Eu sou mais velho que você. Então, isso é um poder absurdo que você já conseguiu ter. E tem a segunda coisa que eu queria te falar, que muita gente me fala também, muita gente me pergunta. Pô, Vini, você fala para você não se vender numa entrevista. Não é para você não se vender numa entrevista. O que eu falo para todo mundo é que uma entrevista é um handshake. É eu me encontrar em você e você se encontrar em mim. É um gestor se encontrar no funcionário e o funcionário se encontrar no gestor. It's a two-way relationship. Quando a gente entra com sede no pote para fazer de tudo para passar numa entrevista, sem entender como vai ser quando eu chegar lá. Como é que vai ser? Será que eu vou me dar bem com esse gestor? Será que esse gestor vai me auxiliar ou ele vai me colocar muita pressão? Como é que vai ser? E eu acho que isso também deve ter te ensinado que para as próximas vagas que você for aplicar, é importante, claro, é bom você se desafiar. Mas não é trocar os pés pelas mãos para entrar numa vaga que não é o seu nível de senioridade. Ou de não entrar numa vaga, na minha experiência, para trabalhar com pessoas tóxicas. Não vou fazer isso, cara. Não vou fazer isso. Ou para trabalhar numa área que eu não curto. Então hoje, você se reencontrou, claro, pela dor, não por amor, mas você entendeu que, cara, faz muito mais sentido, mesmo se você for para uma posição mais júnior, que você vai ter tempo de aprender e tempo de se desenvolver, ao invés de fazer uma entrevista para uma posição mais sênior, que não é o seu momento ainda. Então, o processo de entrevista is a handshake. Os dois têm que estar extremamente alinhados. Mas, cara, a gente tem pouco tempo aqui. A gente tem mais 5 minutinhos. Eu tenho algumas perguntas de finalizar o podcast que são importantíssimas. E, cara, você não tem ideia da gratidão que eu tenho para você aqui, né, com você, porque você está sendo vulnerável. Pela sua vulnerabilidade de contar como foi esse processo. Não é fácil a gente falar que a gente foi demitido do emprego. Não é fácil a gente falar que a gente demorou aí mais 3 meses para se recuperar. E a gente conseguiu. E celebrar essa vitória com essa comunidade linda que a gente tem é fantástico. Então, muito obrigado, tá? Por se colocar aqui na nossa frente e pela vulnerabilidade de contar a sua história. Mas, cara, se você pudesse hoje falar com o Newton, que estava lá no Brasil, começou o processo de entrevista internacional, e você tivesse 1 minuto com esse cara, o que você falaria para ele, velho? Cara, o que eu falaria? Pode soar meio clichê, mas eu acho que eu falaria que não desiste dos seus planos. Eu acho que eu falaria isso. Não desista dos seus planos. Dê tempo ao tempo.
e com foco, uma hora você chega lá. Eu acho que eu falaria isso. Fantástico. Se você, cara, se eu tivesse um poder aqui, tá? De apagar toda essa sua experiência, o seu alemão que você aprendeu, o seu inglês, a experiência que você passou em Budapeste, eu vou apagar tudo isso aí, tá? Amanhã você vai acordar sem essa experiência e você vai acordar no Brasil, você não vai acordar na Austrália, não. Mas eu vou te dar uma bagatela aqui, ó, de uns 10 milhõezinhos de euros para você, de dólares, 10 milhões. Mas você vai ter que, cara, vai apagar tudo o que aconteceu até agora e você vai viver uma vida no Brasil, mas você vai viver uma vida de milionário. Toparia? Cara, eu acho que eu não toparia, porque toda essa história aí, né, que eu vivi, foi boa para me tornar o que eu sou hoje. Não sei se 10 milhões eu teria essa experiência, essa vivência da forma como foi. Sim. Porque 10 milhões é 10 milhões. Eu não tenho 10 milhões agora, mas posso ter futuramente. Então, eu não vejo assim, não. Eu vejo que eu passaria por tudo que eu passei, até momentos difíceis, porque são eles que vão te deixar mais esperto, né, pro que vem. Então, Eu acho que, bom, para começar, não são todas as pessoas que têm esse sonho, cara. Não é todo mundo, tá ligado? para todo mundo. Não, e não é todo mundo que tem esse sonho. Eu tô assim, eu tô fascinado por um livro que eu li do Simon Sinek, do The Infinite Game. Não sei se você já leu esse livro. Não. Então, cara, coloca aí, Simon Sinek, The Infinite Game. E ele fala muito sobre a questão de muitas pessoas estão, né, o que significa vencer para algumas pessoas, certo? E vencer para algumas pessoas é ter, cara, 10 milhões no banco. É você poder viajar para as Maldivas. É você poder fazer tudo isso. Vencer para mim não era isso. Vencer na vida, tá ligado? Vencer na vida para mim é morar num local seguro. Que eu não preciso estar pagando todo dia para ter segurança nas ruas. Vencer na vida para mim é trabalhar numa empresa que eu falo inglês todo dia. Com um ambiente multicultural, conhecer a galera de todo lugar do mundo. Vencer na vida para mim é tudo isso, cara. Vencer na vida é viver a vida que eu sempre sonhei. Que não tem a ver com grana. Claro, dinheiro é importante, mas não tem a ver só com isso. E quando a gente olha que por essa parte da vida, né, a gente não sabe o que vai acontecer aqui para frente, mas nessa parte da vida, irmão, você já venceu, tá ligado? Você já venceu uma parada que você tinha sonhado lá atrás e que você colocou aí o tempo para se planejar e tempo para executar esse seu planejamento e chegou. E mesmo quando deu errado, você teve energia para chegar e fazer dar certo. Isso é vencer na vida, velho. Pode não ter 10 milhões na conta, mas tá vivendo num país que você queria, tá falando inglês todo dia, tá pertinho de uma praia que é fantástica. Então, da gente continuar vivendo para vencer de acordo com as nossas regras e de acordo com os nossos termos, como a gente já venceu até agora, a gente já sabe que não é fazer o que as outras pessoas estão fazendo, é seguir a nossa intuição, cara. Colocar o trabalho e seguir o que a gente curte, seguir o que a gente ama. Então, velho, eu tenho certeza que esse podcast aqui ele vai dar um norte para muitas pessoas que também estão em profissões regulamentadas como a sua, mas que se eles souberem utilizar a inteligência e nichar, e se focar, e se dedicar, e ter constância, eles também vão chegar. E para finalizar, obrigado por confiar no meu trabalho, cara. Por tão pouco tempo, né, que você me seguia, por você ingressar no nosso programa de mentoria, fazer todas as aulas, nem todas, né, mas quase todas, e se comprometer com essa jornada, para mim é um prazer imenso, né, poder ter feito parte da sua trajetória e poder celebrar com você hoje.
Obrigado, Vini. Eu que agradeço, cara. Imensamente, assim. Não tem nem E como vamos, falar. Foi você que me deu aquele empurrão, entendeu? Então, tudo que está acontecendo na minha vida, depois disso, pouquinho ali foi seu, de ter me ajudado também. Então, a vitória é nossa. tamo junto, irmão. E você não tem ideia do quanto que isso representa para mim. Eu acredito que é muito bom, né, sabe, a gente poder ganhar dinheiro, é muito bom a gente ter uma posição de destaque, né? Trabalha na Amazon, que não sei o quê. Mas o legado que a gente deixa é sempre a influência que a gente deixa para outras pessoas que tinham o nosso sonho. E Deus saber que por um vídeo meu, que seu brother em Budapeste fazendo mestrado te mandou e falou, cara, segue esse cara aí que ele tá falando algumas coisas certas, e você foi lá e se comprometeu, e saber que tudo isso aqui foi feito de maneira orgânica, do meu lado, com toda certeza, né? Tudo que eu faço aqui é baseado na verdade, é baseado na real vontade de ajudar, velho. E saber que existem outros Newtons aí, também precisando desse guia, também precisando desse direcionamento, é isso que me dá a vontade e a energia de acordar todo dia e produzir conteúdo. Então, irmão, obrigado pelo seu tempo. Estando aqui na Europa, sabe como me encontrar. E eu tenho certeza, de novo, que muitos novos Warriors aí vão se inspirar com a sua história. Todo mundo que também queira entrar mais a fundo, tá? A gente está sempre com a nossa lista de interessados aberta para você entender quando vai ser uma nova turma, que está direto no meu website, viniciuszamperlini.com. Então, tamo junto, irmão. Se cuida. Obrigado mais uma vez, cara. E estando por aqui, sabe onde me encontrar? E se eu for na Austrália, você me espera, hein? Tá Vamos bom. conhecer essa praia aí. Obrigado. Tamo junto, irmão. Abraço.